Agora, qual que é o problema? A causa de tudo isso é o seguinte, é o Sr. Charles Taze Russell. Da onde que ele pegou essas ideias? Não foi, o Russell não tinha tantas dúvidas quanto a Trindade enquanto ele era presbiteriano, certo? Ele, quando ele abandonou a igreja presbiteriana e ficou um tempo na igreja congregacional, depois ele se reuniu com ex-adventistas, certo? E você sabe que a igreja adventista do sétimo dia tinha dificuldade, eles não criam muito na Trindade. Não, o Tiago White, eu acho que ele morreu sem crer na Trindade, não sei, mas ele nunca White, confirmou a Trindade. O marido da Ellen White. O marido da Ellen White batizou ela não crendo na Trindade, rebatizou ela não crendo na Trindade. Aí você vê o negócio, né, como é feio. Então, aí o que acontece? O Russell, ele fala que ele se sentia devedor dos adventistas, mas na verdade eram ex-adventistas, tá? Porque nessa época de 1870 já tinha adventista que cria na Trindade, entendeu? Os ex-adventistas, não, eles eram ou unicistas ou arianos. Então o Russell fala que se considerava devedor dos adventistas. Então ele pegou esse método de interpretação, né? E de encarar Jesus como homem, como criatura, né? E aí então levou isso para frente, levou isso para adiante. Agora deixa eu te contar uma fofoca. Só uma curiosidade para você. Uma fofoca. Vai. As 3 maiores seitas, vamos assim dizer. Quais são? Mormon, Testemunho de Jeová e Adventista. Mormon, Joseph Smith com 14 anos. Ellen White com 17. E Russell com 18 iniciaram seu ministério. Se soma a idade dos 3, não dá a minha. O diabo usou jovens, adolescentes, para fundar as 3 maiores seitas. Você conhece bem essa face, não conhece? O que você sabe dela? É a face mais parecida que Ellen White descreveu de uma gravura da face do Cristo humano. Nós pedimos que um artista fizesse um desenho para tentar trazer a face de Cristo frontal. Ele gastou quase 3 meses para poder produzir e ele trouxe isso aqui. É uma pintura totalmente técnica. Ele entrevistou vários artistas da CPB, fora da CPB, para chegar a essa produção. E eu quero mostrar agora a produção final. Está aí, ó. E graças à associação ministerial, vocês vão receber cada uma dessa face impressa. Tá bom? Um presente da associação ministerial, já trouxemos aí. Vocês vão receber gratuitamente. Somos o quê? Adventistas do sétimo dia. Quem deu esse nome para nós? O Senhor nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotarmos esse nome, nós seguimos o procedimento ou o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Quem escolheu o nosso nome? Deus escolheu o nosso nome. Deus escolheu o nosso nome. Você está falando sério? O que há nesse nome de tão importante, irmãos? Veja, quando alguém passa na rua aqui na frente e vê na placa assim, ó, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a pregação que essa pessoa escuta? O sábado é o dia do Senhor e Jesus vai voltar. O Senhor mostrou à sua serva que no final dos tempos, Satanás iria trabalhar para mudar qual nome? O nome da igreja. O Senhor mostrou à sua serva que no final dos tempos, Satanás iria trabalhar para mudar qual nome? O nome da igreja. Como é que é? E pessoas surgiriam dizendo assim, não usa esse nome não, para a gente poder quebrar preconceitos. Se a gente usar esse nome, as pessoas vão se afastar, vão afugentar as pessoas, elas não vão querer conhecer essa igreja. Irmãos, vamos ser sinceros. Quem nos deu esse nome? Qual nome é melhor do que esse? Quem é mais sábio do que Cristo? E muitas vezes nós somos arrogantes.
E nós queremos escolher outros nomezinhos para quebrar supostos preconceitos, para que as pessoas venham e não se sintam, e não percebam que a gente é diferente, e não percebam que a gente é diferente. E não percebam que a gente é diferente. Mas vem cá, Deus nos chamou para ser o quê? Preste atenção numa coisa. Pessoas que defendem a ideia de que o nome da igreja não deve ser usado, usa qualquer outro nome para atrair as pessoas. Ninguém é mais sábio do que Deus. Se Ele escolheu esse nome, é esse nome que devemos usar. Sabe por quê? Preste atenção nisso daqui. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Muda o nome, muda o quê? Muda o caráter. Muda o perfil. Muda a identidade. Não toque nesse nome. É o nome que foi dado por Deus. E é este nome que Ele quer que a gente leve sobre nós até o fim do tempo de graça. E é este nome que Ele quer que a gente leve sobre nós até o fim do tempo de graça. Quando nós somos infiéis nos dízimos e nas ofertas, coisas que poderiam acontecer, não acontecem. E nós nos tornamos responsáveis por elas. Missionários que poderiam ter sido enviados para os locais distantes dessa terra, não são enviados. Pessoas que conheceriam as verdades da Bíblia, deixam de conhecer, porque faltou dinheiro para a campanha evangelística. Portanto, quando eu retenho o dízimo, quando eu retenho as ofertas, eu estou retendo também o avanço do Evangelho. E por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Eu estou retendo também o avanço do Evangelho. E por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Deus nunca teve duas igrejas, sempre teve uma. A igreja adventista do sétimo dia começou no Éden. Você é doido? A igreja adventista do sétimo dia começou no Éden. E vai permanecer na eternidade toda, porque a religião que o céu todo pratica é religião adventista. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque a religião que o céu todo pratica é religião adventista. Entenderam? Sim ou não? Sim. Todos eles aguardam a volta de Jesus. Todos eles guardam o sábado. Todos eles creem na mortalidade da alma. Todos eles creem nas mesmas coisas que nós. Todos eles se vestem do mesmo jeito. Por isso que eu li ontem. Te darei um mesmo coração e um mesmo pensamento. Nenhum de nós vai pensar diferente um do outro. Uau! Nós vamos crer todos do mesmo jeito e pensar todos do mesmo jeito. Ainda estamos divididos, porque se eu perguntar aqui, o que você crê sobre tal assunto? Um crê uma coisa, outro crê outra, outro crê outra, mas vai chegar a hora que ninguém vai pensar diferente. Amém, senhores? Se você começar a pensar do jeito de Deus, todos pensarem do jeito de Deus, obviamente, ninguém vai pensar diferente. Por isso eu perguntei, você acha que no céu vai ter alguém dizendo assim, eu não gosto muito dessa saia aí? Saia rachada, saia pra cima do joelho. Vocês acham? Vai ter? Nunca. Não tem uma insatisfação no céu. Não tem ninguém fazendo sua vontade no céu. E aqui o povo de Deus também não fará sua própria vontade. Estamos numa vibe muito esquisita sobre o Espírito Santo. É uma galera evangélica no planeta hoje, gritando Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E é um negócio a ser questionado. Sabe o que Ellen White diz? Que a obra do Espírito Santo está sendo falsificada, para que quando a verdadeira plenitude vier, as pessoas se confundam. Isso aí que vocês estão experimentando agora, a gente já experimenta há muito tempo. Besteira. Cuidado, porque Deus não concede o seu Espírito àqueles que não lhe obedecem. Muito cuidado, porque temos uma falsa obra do Espírito Santo espalhada por aí. E agora a vibe é a seguinte: Deus me revelou.
Deus me revelou. Que Deus te revela isso, que Deus te revela aquilo. E sabe qual que é o problema? A gente pega a nossa experiência pessoal e coloca acima da Bíblia com um papo de que Deus revelou. E agora a vibe é a seguinte: Deus me revelou. Deus me revelou. Que Deus te revela isso, que Deus te revela aquilo. Durante o curso de sua vida, Ellen G. White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos. Ellen G. White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos. 2.000 visões e sonhos. Nós, adventistas do sétimo dia, temos essa mesma visão, somos protestantes, nos consideramos assim, porque também consideramos a Bíblia unicamente como nossa única regra de fé, prática, dela derivam nossas crenças, nossas doutrinas. Se não pudermos provar, demonstrar algo biblicamente, nós não vamos aceitar então aquilo como algo autoritativo, como uma doutrina para a nossa vida. Enquanto isso, na Igreja Adventista, você não pode de modo algum se olvidar das orientações. A despeito do que o mundo aí fora fale, a despeito do que qualquer um fale, o dom profético ele é necessário para conduzir a igreja ao encontro com Cristo. Não para nos salvar, mas para nos guiar a Jesus, o nosso Salvador. Estude, perscrute, faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. A graça de Deus é Jesus Cristo, esse presente. Ele te deu Jesus, o Filho dele, né, para morrer, para te guiar. Então, ele faz várias coisas para te levar para a lei. Então, tudo isso que Jesus faz é a graça, é a salvação dele. E aí ele te leva de novo para a lei. A graça de Deus é Jesus Cristo, esse presente. Ele te deu Jesus, o Filho dele, né, para morrer, para te guiar. Então, ele faz várias coisas para te levar para a lei. Então, tudo isso que Jesus faz é a graça, é a salvação dele. E aí ele te leva de novo para a lei. E aí ele te leva de novo para a lei. Eu não entendi o que ele falou. Inventam que Ellen White foi maçônica porque porque existe um obelisco lá demarcando o território da sua família. Isso é uma bobagem tremenda. Quem fala isso deveria ser disciplinado eclesiasticamente por falar uma bobagem desse tamanho. Quem fala isso deveria ser disciplinado eclesiasticamente por falar uma bobagem desse tamanho. mais tarde, nós não vamos às fontes primárias para comprovarmos nossas crenças. Por exemplo, quando nós falamos de uma doutrina errada, nós falamos porque ouvimos falar sobre ela, mas nós não fomos pesquisar o assunto. Quer ver um exemplo muito claro que fica feio para nós? O maçom tem um pacto com o diabo. Você leu isso numa literatura maçônica? Se você não leu, você não pode falar isso. Eu fiz um estudo sobre maçonaria. Eu sei que a maçonaria não é de Deus. Eu sei que é espiritualismo, mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que a maçonaria não é de Deus. Eu sei que é espiritualismo, mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordem do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, refere-se não apenas às relações matrimoniais, mas a toda a associação com aqueles que estão em inimizade com Deus. Os cristãos não devem se unir a sociedades secretas ou a sindicatos, pois tais organizações estão sob o controle de Satanás. Aqueles que estão sob o estandarte manchado de sangue do príncipe Emanuel não podem estar unidos a sindicatos, que são governados pelo inimigo de Deus e dos homens. Mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
A Constituição dos Estados Unidos, queridos, ela dá lugar à religião do governo americano, maçonaria. Todo presidente americano, para tomar posse, ele tem que fazer um juramento. No dia da posse, ele faz em cima de uma Bíblia maçônica. A mesma Bíblia onde George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, maçom, fez o juramento. Todos os presidentes juram. Essa Bíblia fica guardada aqui na loja maçônica de Nova York. E ela é levada para Washington, D.C., todas as vezes que o presidente vai tomar posse. Mas ele tem que fazer o juramento olhando para o obelisco, que é o monumento de Washington, o obelisco. Lá está o símbolo do Deus Sol. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Se você procurar no dicionário, falo é o órgão sexual do homem. Monumento fálico, monumento ao órgão sexual do homem. Portanto, o obelisco é uma homenagem ao órgão sexual do deus Osíris, que é o deus Sol do Egito. O exemplo de vida deste casal fica para todos nós, como alguém que sempre buscou fazer o melhor para a obra do Senhor, deixando para todos nós um legado de fé e esperança. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Agora, sobre as profecias de Ellen White... Um minutinho. Vou mencionar então algumas delas. Por exemplo, Ellen White, em 1860, teve uma visão sobre a importância da reforma da saúde. E nesta visão, ela falou de coisas como, por exemplo, a importância da abstinência de alimentos nocivos, temperança, atividade física, coisas que não eram comumente ensinadas na época dela. Sylvester Graham, ministro e reformador da saúde, desde 1849, antes da suposta visão sobre saúde de Ellen White, promoveu uma série de reformas alimentares e de estilo de vida, como evitar alimentos estimulantes e artificiais, viver à base de vegetais e água pura, usar manteiga com moderação, evitar condimentos e especiarias e condenar o uso de chá, café, álcool e tabaco. Ele acreditava que alimentos estimulantes aumentavam os impulsos sexuais, defendendo uma dieta vegetariana para controlar tais desejos. Graham também era contra excessos matrimoniais e a masturbação. Russell Taschereau Troll, outro reformador, apoiou ideias semelhantes. Ellen White plagiou intensamente esses conceitos em seus escritos sobre reforma da saúde, provando mais uma vez que suas mensagens não vieram de Deus, mas de Graham e Troll. E depois a ciência comprovou, não é, que aquilo que ela falou sobre a reforma de saúde realmente foi muito importante. Agora não estou lembrado se foi 1860 ou 1863. Não é? Uma outra coisa, Ellen White disse na época dela, lá no século XIX, que as nozes fazem bem à saúde. Uma outra coisa, Ellen White disse na época dela, lá no século XIX, que as nozes fazem bem à saúde. Mas ninguém acreditou nisso, porque na época viam que as nozes eram como um isopor. Comer isopor não faz nada para o corpo, não é? Nada de benefício. A ciência comprovou que as nozes têm um alto valor nutritivo. Sylvester Graham, mencionado anteriormente, foi um proeminente reformador da saúde que incluía nozes em suas recomendações de dieta vegetariana. Suas principais obras, sua defesa de alimentos naturais e a base de plantas naturalmente incluía nozes. Russell Troll, também mencionado anteriormente, uma figura de destaque no movimento de reforma da saúde americana, Troll foi um forte defensor de uma dieta natural que incluía nozes como fontes valiosas de nutrição. Em seus escritos e ensinamentos, ele enfatizava a importância de alimentos simples e integrais, como frutas, vegetais e nozes, para a manutenção da saúde. Ellen White novamente copiou destes autores a apresentação sobre as nozes, sem nenhum pudor mentindo aos adventistas mais uma vez. Ellen White falou também no livro Eventos Finais
que viriam calamidades sobre as grandes cidades. E ela incluiu Nova York. E ela incluiu Nova York. E ela incluiu Nova York. Ellen White nunca profetizou especificamente sobre o ataque terrorista ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Após o ocorrido, alguns adventistas alegaram que ela havia previsto a tragédia, baseando-se em textos onde White menciona grandes edifícios sendo destruídos por fogo. Suas declarações são vagas e abertas a múltiplas interpretações. Ela não menciona aviões, terroristas, explosões ou qualquer detalhe concreto que pudesse apontar para o evento específico de 11 de setembro. Desde 1845, centenas de incêndios destruíram prédios em Nova York, causando tragédias significativas, como o incêndio da Triangle Shirtwaist e o Windsor Hotel. A falta de especificidade nas visões de Ellen White, que não mencionam detalhes como locais ou eventos específicos, retira qualquer legitimidade de suas supostas profecias sobre tais tragédias. Suas descrições vagas podem ser aplicadas a qualquer incêndio ao longo do tempo, o que enfraquece as alegações de premonição precisa. E nós percebemos no 11 de setembro, não é, na queda das Torres Gêmeas, mesmo que ela não fale do evento em si, mas ela fala de calamidades, inundações em grandes cidades e coisas que aconteceram também. Então essas são algumas das profecias. Existem outras, vamos aí fazer uma relação de mais delas, para até pegarmos alguns livros e mostrarmos para o nosso amigo telespectador, ouvinte e internauta também. Quantos de nós consegue obedecer 100% ao mandamento não adulterarás? Ninguém. Porque se não adulterar fisicamente, mentalmente a pessoa acaba adulterando. Isso significa que vamos deixar o mandamento de lado porque ele é difícil de ser guardado? Não. Vamos fazer o nosso melhor e vamos buscar a graça de Deus para nos tornarmos cada vez melhores e mais obedientes. Em relação ao sábado, é a mesma coisa. 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 Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. O que é alma aqui para o Senhor? O que acontece? A palavra alma, que é a palavra psique lá no grego, ela significa algumas coisas diferentes. Tá. E entre elas, você tem a ideia da alma, você tem a ideia da vida, você tem a ideia do coração, você tem a ideia da mente. Por exemplo, a minha alma está abatida, quer dizer, a minha mente, né, o meu coração está abatido. A minha alma louva o Senhor, a minha vida, meu coração, tem várias acepções. E uma dessas acepções é vida. E na nossa leitura, Marcelo, o Mateus 10:28 basicamente é o seguinte: você não deve temer a pessoa que tira a sua vida, aqui, que seria matar o seu corpo, mas não mata a sua alma, que tem que ver com a ideia da vida eterna, tá? Então, alma aí é vida eterna? Na nossa visão, sim. O problema que nós temos, querido pastor Ezequiel, quando o senhor afirma, não sei se concordando com Samuel Bacchiocchi sobre isso. Calixto, eu quero que o senhor preste também atenção, eu sei que o senhor é um pensador da Bíblia também. Olha o que ele diz: quando temos em mente o sentido ampliado que Cristo usa o termo alma, sua declaração se torna clara. Ele diz: matar o corpo significa tirar a vida presente sobre a terra, ok? Entretanto, olha o que diz Bacchioli, isso não mata a alma, ou seja, a vida eterna recebida por aqueles que aceitam a provisão da salvação de Cristo. Peraí. Mas, querido pastor Samuel Bacchioli, é o primeiro teólogo no mundo que eu vejo falar que alma é vida eterna. Meu Deus do céu, a alma pode ser respiração, pode ser o interior da pessoa. Agora, alma, sinônimo de vida eterna, isso, com muito respeito, é um contorcionismo teológico. Sabe por que é um contorcionismo teológico? Preste atenção, pastor. Olha a lógica do texto. Se alma no texto significa vida eterna, então a parte seguinte do texto, sabe como deveria ser traduzida?
temei aquele que pode fazer perecer no inferno a vida eterna alma. Ora, se a alma é vida eterna... Então como é que ela pode morrer? Exatamente. O que é a marca, o que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Vai dizer Tá que é o bom. Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. O quê? O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Vai dizer Tá que é o bom. Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação que vocês creem, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, versículos 13 a 14. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Ora, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 de Coríntios 1, versículos 21 a 22. O que é a marca, o que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Vai dizer Tá que é o bom. Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. A doutrina mais poderosa da Igreja Adventista não é o sábado, não é a volta de Jesus. Como é que é? A doutrina mais poderosa da Igreja Adventista não é o sábado, não é a volta de Jesus. A doutrina mais poderosa da Igreja Adventista não é o sábado, não é a volta de Jesus. A doutrina mais poderosa que nós temos chama-se santuário, porque do santuário emerge todas as doutrinas da igreja. Se eu tiro o santuário da Bíblia, se eu não creio que existe um santuário no céu, Jesus está fazendo o que lá então? Então não vai haver juízo pré-advento. Here I come. Então não vai haver juízo pré-advento. Então destrói toda a crença da revelação, não é da igreja, é da revelação bíblica, da palavra de Deus, da verdade de Cristo. As duas únicas coisas que Deus pede para nós, seres humanos, para chegarmos no céu um dia, são as coisas mais simples e fáceis que existem. Para chegarmos no céu, para chegarmos no céu. Para chegarmos no céu um dia são as coisas mais simples e fáceis que existem. E nós falhamos nisso. Quando ele nos receber, provavelmente como na situação dos talentos, ele olhe para você e diga: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Percebam, você foi fiel no pouco. Deus não pede muito. Deus pede pouco. Vocês foram fiéis no pouco, vou colocar vocês sobre o muito. E que pouco é esse que ele pede? Só duas coisas, nada mais que duas coisas. Se você fizer essas duas coisas, você vai com absoluta certeza, se você aplicar essa vontade, essa gana, essa possibilidade de fé, você vai. Sabe quais são as duas coisas? Leitura da Bíblia e oração. O juízo pré-advento começou em 1894. Nós estamos em 2024. Sabe há quantos anos Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados? Desde esse período? Estou falando desde esse período. 180 anos. Leandro, qual é a importância disso? No juízo, no dilúvio foram 120 anos. Você provar a pensar que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Você já pode pensar nisso? Para os antediluvianos, Deus deu 120. Para nós já são 180. Amigos, Jesus vai voltar. Queiramos ou não. Olá, nessa manhã faleceu o Papa Francisco. Deus está no controle de todas as coisas. Aqui nos Estados Unidos da América do Norte, o catolicismo é muito forte. 1/3 do dinheiro que sustenta o Vaticano sai dessa nação. O presidente norte-americano hoje, Donald Trump, está trabalhando fortemente para fazer um conchavo, um acordo, um trabalho secreto para o próximo conclave.
O interesse dos Estados Unidos é que o Vaticano tenha um novo Papa alinhado com os interesses da América do Norte, religiosamente falando, porque o anglicanismo, o catolicismo e o protestantismo estão unidos para apoiar esse governo. Oremos a Deus, não sabemos o que vem pela frente, mas com certeza, em breve, muito em breve, as coisas vão acontecer. Queira Deus que seja nos próximos 4 anos. Não estou afirmando nada, sendo sensacionalista, mas eu creio que teremos alguma surpresa por aí. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Não estou afirmando nada, sendo sensacionalista. Não estou afirmando nada, sendo sensacionalista. O presidente norte-americano hoje, Donald Trump, está trabalhando fortemente para fazer um conchavo, um acordo, um trabalho secreto para o próximo conclave. Queira Deus que seja nos próximos 4 anos. Não estou afirmando nada, sendo sensacionalista, mas eu creio que teremos alguma surpresa por aí. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Devo devolver o dízimo do Bolsa Família? O quê? Devo devolver o dízimo do Bolsa Família? Indo para sua questão, sim. De acordo com Levítico 27:32, devemos dizimar de todos os benefícios que nós recebemos. De acordo com Levítico 27:32, devemos dizimar de todos os benefícios que nós recebemos. Então tudo aquilo que gera fonte de lucro deve ser dizimado como demonstração de adoração a Deus. Entretanto, nós, pastores, devemos considerar a influência que exercemos sobre outras pessoas. Devemos considerar a influência que exercemos sobre outras pessoas. E se ainda não abandonamos o uso da carne, que o façamos pelo menos em nosso local privado e jamais façamos pouco caso deste assunto. Por exemplo, levantaram aqui a possibilidade de algum exegeta, né, interpretar a Bíblia e eles chegaram a uma conclusão diferente da conclusão de Ellen White. E aí como é que fica? O exegeta ele está errado? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Ellen White é a chave hermenêutica? Ou ela, como tem a mesma fonte, vai ter sempre a interpretação correta? Quem é essa pessoa que fez a pergunta? Na verdade, quando eu estava falando aqui, o próprio Rodrigo questionou, né, nesse aspecto. É importante pergunta. Veja, se você pegar um exegeta da atualidade que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Que olhe para a Bíblia, interprete a Bíblia e chegue a uma conclusão diferente daquela que Ellen White chegou, então nós temos que desconsiderar Ellen White como sendo uma profetisa verdadeira. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. Porque aí nós temos uma questão que coloca em xeque a fonte da revelação, que é Deus. E como eu falei para vocês lá em Tiago, capítulo 2, não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. A palavra de Deus fala isso. Não é? Então, eu queria colocar para vocês, isso não inibe a possibilidade de erros que não comprometam a compreensão da verdade da palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta, se um exegeta sério, que adota os princípios da hermenêutica bíblica, vai estudar a palavra de Deus, e ele chega a conclusões que são diferentes daquelas que Ellen White estabeleceu, então, meu amigo, Deus não é a fonte de revelação dada por Deus a Ellen White. Sério, que adota os princípios da hermenêutica bíblica, vai estudar a palavra de Deus, e ele chega a conclusões que são diferentes daquelas que Ellen White estabeleceu, então, meu amigo, Deus não é a fonte de revelação dada por Deus a Ellen White. Eu queria desafiar você, se você realmente encontrou alguma coisa que difere da compreensão de Ellen White, mande para o centro de pesquisas. Nós teremos o maior prazer em analisar, em estudar. Se uma pessoa não concorda
ou não consegue acreditar nas revelações de Ellen White, mas ela segue a Bíblia e crê na salvação em Cristo, e tem uma vida alinhada com a Bíblia, ela perde a salvação? É a pergunta da pessoa, né? E o que dizer para essa pessoa? Ela vai se salvar se ela não crê em Ellen White? Como é que é isso, pastor Emilson? Então essa irmã, ela tem alguma dificuldade, ela precisa continuar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. A pessoa querer ser adventista e dizer assim, eu sou adventista, mas eu não creio em Ellen White, é como dizer assim, eu gosto da minha casa de alvenaria, mas eu vou botar fora todo o cimento que essa casa tem. É impossível. Então a pessoa que pensa assim, ele ignora duas coisas. Ele primeiro não sabe que ele é adventista e segundo não sabe o que é dono de profecia. O selo de Deus está na lei de Deus. Na lei. E que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos. O selo de Deus está na lei de Deus. Na lei. E que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos. Você é doido? O selo de Deus é a assinatura de Deus. É o sábado, é a assinatura de Deus. É a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte: não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a ser a marca da rebeldia, a marca da transgressão, a marca da apostasia, passou a ser a marca de um movimento que se opôs a Deus, de um movimento que se coloca no lugar de Deus. Eu quero realmente hoje fazer uma decisão sincera na minha vida? Você deseja tomar atitude e falar assim, vou guardar o sábado? Você entendeu que o sinal entre Deus e o seu povo, que o selo de Deus é o sábado. Bom, geralmente a palavra selo é usada no Novo Testamento com referência à atuação do Espírito Santo. Ele nos é dado como selo da parte de Deus. E transmite a ideia de segurança, inviolabilidade. Uma carta selada significa que ela vai chegar no seu remetente e que ela não pode ser violada. Todos esses conceitos estão relacionados com a figura do selo, que é usado para significar ou para expressar a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado por Deus como selo, significa que ele nos guarda, que ele nos protege e que assim está garantida a nossa salvação eterna. No primeiro capítulo de Efésios, nós lemos essa expressão. E junto com ela vem que ele também é o penhor, a garantia que Deus nos dá de que nós haveremos de chegar até a vida eterna. Posso dar uma contribuição nisso daqui? Quando você pega dinheiro emprestado com qualquer pessoa que seja, o que acontece? Tem que pagar. Pagar o quê? Juros. Juros. Certo? Principalmente no banco. No banco, com a agiota, ou seja, você paga juros. Você sabia que com dízimo também? Então eu vou te dizer, nós temos um capítulo muito importante de prescrição de ofertas. Nós vamos falar isso na semana que vem, né? Vou adiantar só um pouquinho o assunto aqui. O que acontecia? Havia pelo menos 5 diferentes tipos de ofertas. E a última oferta descrita no capítulo 5 de Levíticos é a oferta que era correspondente ao pecado contra as coisas sagradas, chamada de sacrilégio, quando você pegava algo sagrado. Tudo que é sagrado e você peca contra algo que é sagrado, você incorria no ritual dessa oferta. Se eu pecasse contra algo sagrado, contra o dízimo, quando eu fosse pedir perdão por isso, não era só eu entregar o valor correspondente a um carneiro. Eu levava o carneiro, fazia a avaliação daquele carneiro e junto com a oferta, o sangue, eu tinha que dar 20%, 1/5. Esse era o juro que Deus cobrava. E junto com a oferta, o sangue, eu tinha que dar 20%, 1/5. Esse era o juro que Deus cobrava. Esse era o juro que Deus cobrava. Esse era o juro que Deus cobrava. No banco, com a agiota, ou seja, você paga juros. No banco, com a agiota, ou seja, você paga juros. Esse era o juro que Deus cobrava. Então se você um dia fala assim, eu não posso dar o dízimo esse mês, me atrasei e tal, ok. De toquei naquilo que é de Deus e tal. É de Deus, eu peguei emprestado, ok.
Se você quiser acertar de acordo com o que a Bíblia fala, não é só você devolver o seu dízimo. Você tem que fazer a reparação do dano. E a reparação do dano exige de você 20% a mais. Se você quer seguir o que está no padrão de Deus na Bíblia, é isso, quando você peca contra as coisas sagradas. Se eu não tenho carro, pego um táxi ou um transporte público. Eu estou colocando outras pessoas para trabalharem para mim. Certo. Eu estou infringindo o 4º mandamento? Eu posso ir na esquina e tomar um ônibus? Posso. Por que eu posso? Primeiro, porque eu estou indo a adorar a Deus. Segundo, se eu não for para a esquina, o ônibus vai passar? Vai. Ele passa então por minha causa? Não. A pessoa já está trabalhando no trabalho dela, certo? Eu vou para a igreja, eu quero adorar a Deus e não tenho outro meio de transporte. Eu tomo um ônibus para ir. Eu estou colocando ele para trabalhar para mim? E estaria se ele estivesse ali para me servir. Ele passa então por minha causa? Não. Alguns momentos depois... Eu estou colocando ele para trabalhar para mim? E estaria se ele estivesse ali para me servir. Agora o ônibus vai passar, independente de eu estar no ponto ou não. Ô, pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, pastor. pastor. Isso que estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Sabe qual é o detalhe, pastor? É que muitas vezes pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar isso. Mas a importância Posso realmente... explicar isso aí? Por exemplo, claro, pastor, Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Eu não entendi. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsemane desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Então, eu não ouvi o que eu ouvi, Se Cristo no Getsemane desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim. Não podemos comparar com as outras. Eu só citei no nível cronológico. Então, assim como Cristo, ele é das primícias porque ele morreu, que ele ressuscitou e ele não volta a morrer mais, nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado. Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Como? Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Com licença. Vai lá. Agora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento no Monte da Transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal. Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. De jeito nenhum, tem que Agora, a cruz de Cristo tem que garantir a imortalidade. Tá, mas o que é afirmado é que ele apareceu em glória lá no monte. Então ele apareceu glorificado, mas com um não corpo é porque imortal. ele aparece, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Tá, mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não, agora veja bem, então já tem um problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu.